Olá, meus queridos, e pela última vez vocês vão me ouvir então falar isso, porque hoje então chegamos ao fim do nosso super intensivo de férias do CP7, certo? E vamos finalizar estudando então o antigo regime, ali o comecinho da Idade Moderna, com muitos detalhes ainda da Idade Média que a gente vai ver. Perfeito? Então, vamos que vamos ali pela última vez. Bem, então o antigo regime, né? Com o renascimento comercial e urbano, então vai voltar a se ter interesse na centralização do poder. A gente viu ali os diversos renascimentos e tudo mais acontecendo. E começa a ser mais interessante para o crescimento disso tudo a centralização, não aquela descentralização, onde o rei acabava não conseguindo dominar tudo, dividia seus domínios entre diversos vassalos, e esses vassalos dividiam ainda mais, então o controle era muito, né, difícil. E aí, com o retorno comercial e urbano, volta a falar, nossa, é mais interessante ser centralizado do que descentralizado como era no feudalismo. Então, né, o contraponto com a característica principal do feudalismo, que era essa descentralização. A gente viu também a formação da burguesia, que aqui no antigo regime já vai começar a ter um papel mais ativo na sociedade, mais importante, mais condizente, na visão deles, com o que eles exerciam, né, na sociedade, a importância que eles achavam que tinham. E como que vai ser centralismo? Vai ser monárquico, né, através de uma monarquia. Então, tudo na figura de um só grande líder, um rei. Essa centralização toda vai ser, né, vai possibilitar o surgimento dos estados modernos, né, estados que hoje a gente pode chamar, não, isso é um país. Então, o que a gente vai falar aqui está muito mais próximo de país do que a gente está falando tudo atrás. Então, a gente falou de cidade-estado, que está bem longe de país, mesmo tendo cidades-estados no mundo. Falamos, né, de grandes reinos, Império Romano, a República Romana é uma maluquice, não tem nada a ver com a organização estrutural da nossa. E aqui já vai estar muito próximo, tanto que muita coisa ainda a gente tem deste período. Né? Só que vão ser estados modernos que vão manter algumas características medievais. Então é moderno, não é mais medieval, não é feudalismo, não é descentralizado, mas a gente vai ver que vai ter algumas características que fala, nossa, mudou mesmo? Então, por isso o antigo regime, além de contraponto que os iluministas vão tentar fazer, né, de depois um novo regime, um regime mais, né, vamos falar assim, liberal, mas democrático. Ainda não existe essa ideia, né, de democrático que a gente tem hoje, mas algo mais amplo. E também nessa retomada do medievalismo. Então, antigo regime. Então, a Europa, em 1500, a gente vê ali já algumas, tirando ali o Sacro Império, as fronteiras muito próximas da atualmente. Então, nós temos Irlanda, Escócia, Inglaterra, Portugal, Espanha, França, certo? Suécia, Noruega e Dinamarca. E aí sim o leste europeu muito, né, vai sofrer muitas e muitas e muitas mudanças. Aí a gente já vê aí a presença do Império Otomano e, né, dos mongóis ali ao leste. Bem, o antigo regime, então, com características medievais e novas, né, então, predomínio político-social do clero e da nobreza vão permanecer, então, uma característica antiga. O intervencionismo é novo, certo? A aliança entre o monarca e a igreja é medieval, é antigo, né? E a administração dessa área maior, então, vai pedir uma maior arrecadação, mais impostos, então aumento dos impostos. E quem pagava impostos? Bem, os privilégios continuam sendo dos nobres e dos clérigos. Né? Então, uma característica medieval. Então, quem que sobra para pagar a conta? O povão. Então, o aumento dos impostos ficava apenas para o povo. Não vai se cobrar a igreja dinheiro. E, nossa, eu sou nobre, eu não tenho que ficar dando dinheiro para os outros. Então, quem dava era o povo. Isso vai, né, gerar, no decorrer da história, diversos descontentamentos, para ter ali como última, né, como ponto ali de convergência máxima toda essa tensão, a Revolução Francesa em finais de 1700. Bem, então o Estado moderno, o que seria o Estado moderno? Um Estado com território definido, uma moeda nacional,
um idioma comum, tanto que muitas vezes qualquer idioma fora do idioma do Estado vai ser proibido, né? Você poderia ser preso ou morto por falar outra coisa. A centralização política que temos hoje, né? E uma organização da burocracia de forma estatal, então o Estado ali bem organizado, né? A burocracia bonitinha. E do exército, né? Então ali o exército nacional, o que é muito, né, uma curiosidade solta aí, o Churchill comentava, né, do que era uma língua, o que é um povo além de uma língua com um exército, né? Então a importância aí do exército também na função aí de se impor, né, frente às demais organizações, né? E aí a gente vai ter os primeiros estados, vão ser a França, né, Inglaterra, Escócia, Portugal, Espanha e os Países Baixos. Perfeito? Então já, né, muito pouco desses países vai se mudar depois deste período, já vai estar muito mais consolidado e vai se permanecer até os dias atuais, em grande parte, com uma coisa ali ou outra, mas em geral o coração continua o mesmo. E nisso, então, vamos ter o absolutismo, que agora o poder unificado dos monarcas, né? Um controle das possessões, a administração, então, mais rígida, e esta, então, supercentralização vai tornar o monarca um poder absoluto sobre as suas posses. Tudo que era do monarca, ele podia fazer o que bem entendia. Então, era um poder ilimitado, incontestável e inquestionável. Então, olha só quanta coisa que o monarca possuía. O que ele queria era lei. Então, né, é essencial para a formação dos Estados Nacionais, porque vai servir meio que um grande cimento para unir toda aquela Europa despedaçada, essa opressão, essa força bruta toda, é que vai juntar tudo e falar, não, você vai ficar junto, nem que seja na marra. E teve que ser na marra. Certo? Então vai ter a explicação divina, né, do divino para tamanho poder, que o rei então era ungido por Deus para tal função, né, já não a ideia de que o rei é um Deus, mas que Deus o escolheu. A aliança igreja e Estado, né, que já era uma prática comum na Idade Média, a gente viu ali no Sacro Império Romano, por exemplo, em diversos outros. E com a realeza inalcançável, então a realeza vai ganhar muito mais poder do que tinha na Idade Média. Então a disputa de poder vai se dar entre os nobres, que vão tentar se manter no poder, e a burguesia, que tentava subir. Então vai ter esse embate. Então, né, a nobreza. E aí, como que vai chegar? Vão chegar, então, mais ou menos no meio termo, onde que a nobreza vai receber diversos privilégios, enquanto que a burguesia vai receber proteção, né, esse protecionismo em cima dos negócios, satisfazendo, então, um pouco os dois grupos. Mas eles vão voltar a entrar em conflito até que, em um dado momento, a burguesia ascende com tudo e passa muito bem a nobreza. Então, né, a figura aí do Henrique VIII, ela é a figura central do rei, inclusive retratado no quadro No Centro, certo? Então, muito disso aí, a sua corte e tudo mais, cheio de regalia. E vão tentar, que é muito interessante, que já numa esteira do Renascimento, pós-Renascimento, vão tentar falar, tá, como que a gente pode justificar para não cair na mesmice uh, do, do da Idade Média, né? Aquela mesmice de, né, aquela da Idade das Trevas e tudo mais, porque agora a gente vive numa época racionalista, onde a gente pensa, onde a gente reflete tudo mais. Então vão haver diversos pensadores que vão analisar essa nova forma de governo e tentar entender e justificar. Um deles é o Maquiavel, que está aí ao lado, aí, é um quadro dele, né, que vai nascer na Florença, que hoje é na Itália, e vai ter o príncipe, né, o príncipe de Maquiavel, que ele vai defender um Estado forte e soberano. Né? Então, os interesses do Estado acima dos morais, o Estado acima de tudo. Né? Então, né, soberano, então devia ser amado e temido ao mesmo tempo. Olha só que ideia interessante, vamos discutir rapidinho aqui. Fazer o bem, e o soberano deveria fazer o bem se possível e o mal sempre que necessário. Então, né, também esse poder aí de juntar a força. Isso.
E a principal prioridade do soberano, então, seria manter o seu poder, custe o que custasse. Então é dele, né, também essa ideia, esse pensamento de que os fins justificariam os meios. Cabe muita discussão. Então, né, e o Maquiavel é considerado o precursor da ciência política, devido às análises que ele faz nessa obra, O Príncipe. Então, quem se interessar por isso, recomendo aí O Príncipe de Maquiavel. Bem, outro, né, teórico que vamos ter vai ser o Bossuet, que vai ser francês. Ele foi bispo, então aí também a ligação com a igreja, né? Então ele vai tentar relacionar o absolutismo com as sagradas escrituras, buscando justificar então o absolutismo a partir da Bíblia. E o que ele vai obter então é a justificação do poder real através do divino. Então o poder do rei emana diretamente de Deus. Então é através do rei que Deus agiria, então. Certo? Então desobedecer ao rei era desobedecer a Deus. Então aí a gente associa também a obediência desses novos estados fortes, absolutistas e centralizados, em lugares que normalmente não naturalmente se juntaram, através então ali do costume cristão que já era muito mais difundido. Então era pecado contrariar o rei. E caso o rei fosse cruel com o seu povo, aí está infelizmente tapado, eu peço desculpa, mas tem origem única do pecado, né? A crueldade de um rei tem origem única no pecado do seu povo. Então, se o povo é um mau povo, se o rei é um mau rei, é devido ao povo ter pecado demais. Então, eles apenas estavam sofrendo a ira divina, certo? E, por último, aqui desses teóricos, a gente vai ter o Hobbes, né, que vai escrever o Leviatã, que seria um monstro mitológico que dominava o caos, que aí, então, o Estado seria este Leviatã, que é, então, a necessidade de um poder absoluto para controlar a incivilidade do homem. Então, o poder tanto militar e religioso, que o monarca, então, ele junta, né, ele controla estes dois. Ele vai ter esse comentário também muito famoso, que o homem é o lobo do próprio homem. Então, que o homem é o nosso maior inimigo, né? Isso a gente sabe, né? Muitas vezes somos os nossos maiores inimigos. Que vai ter o contrato social ali entre a população e o Estado. Né? Então, a população renuncia de certas liberdades e direitos pela segurança que o Estado oferece. Então, a gente vê tudo isso estruturando aí, mais ou menos, esse pensamento absoluto, tentando justificar, tentando, né, moldar também o pensamento. E aí, um dos exemplos que que eu vou mostrar aqui é na França, que ele vai ficar muito evidente. Né? Então, um dos principais exemplos do antigo regime e do absolutismo na Europa Ocidental vai ser a França, então, que vai ser consolidado na dinastia de Bourbon, né, iniciada por Henri IV. O Henrique IV, então, ele era protestante, só que ele vai se converter ao catolicismo para, né, assumir o trono. Ele vai ter esse comentário que é até certo ponto engraçado. Você vê aí que não havia tanto uma relação tão forte assim dos monarcas com a fé, porque ele, né, questionaram depois ele assim, né, porque ele traiu tudo aquilo que ele acreditava, já que ele era protestante de berço. E ele responde com Paris bem vale uma missa. Então, ser rei da França vale a pena, então, se tornar católico, não há um problema. Vamos ter também a figura do Luís XIII, né, Louis XIII, com a consolidação do absolutismo, onde ele vai promover uma alta burocratização da administração pública. E, neste período, após uma guerra com a Áustria, a Guerra dos 30 Anos, a França, então, se consolida como a principal potência europeia, devido também ao quão forte era o absolutismo. Bem, depois vamos ter o Luís XIV, né, o Luís XIV, o Rei Sol, que já a ideia, né, aí do Sol no centro do universo, então, e o centro do universo ali na França era o rei, então ele era o Rei Sol, e ele vai ter essa frase interessantíssima que é: o Estado sou eu, l'état c'est moi. Então, olha, ele tinha também conhecimento de o quão central era a sua figura, não foi só uma construção abstrata. Vai se centrar ali no Palácio de Versalhes, então ali com muito luxo e tudo mais, e vai promover então também uma super centralização. E depois isso vai estourar grandiosamente, né, na França, porque, né, todo esse absolutismo, toda essa repressão, os direitos, os diversos privilégios da nobreza, depois culminam, não muito tempo depois, Luís XIV,
a Revolução Francesa, e tão violenta quanto foi. Perfeito? Bem, então o que eu trouxe sobre o Antigo Regime foi isso. Né? Então a gente depois vai ver mais coisas, mas aí no decorrer das aulas tradicionais. E o super intensivo, então, foi isso, pessoal. Eu agradeço a todo mundo aí, seja você que está vendo aí só essa aula, né, mas para quem acompanhou todo né, esses 15 aulas que nos propusemos a fazer, agradeço aí quem teve esse carinho, né, que comentou, compartilhou e tudo mais. E, bem, e ficamos por aqui. Para o pessoal do CPSEX, a gente continua, né, nossos estudos históricos semestre que vem. Mas aqui, no super intensivo, terminamos. Então, muito obrigado por essa jornada. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês, seja para relembrar, seja para aprender, né, seja para retomar, seja o que for. Então, muito obrigado a todos e até uma próxima vez.